Então, convido você a mergulhar em águas profundas comigo, a olhar para a carta de Jonas. Já abra a sua Bíblia. Nós vamos olhar apenas para 4 versículos hoje, os 4 primeiros versículos. Está fácil de achar, irmãos, depois de Obadias. Os irmãos acharam? Vamos para a leitura. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Até aqui vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque podemos nos reunir aqui em Tua casa, ó Deus, porque juntos podemos entoar louvores ao Senhor livremente, ó Pai. Te agradecemos por isso, ó Deus. Queremos te clamar neste momento, que o Senhor continue a nos abençoar, ó Pai. Que o Senhor receba este momento de louvor também, ó Deus. Que a Tua palavra possa correr livremente em nossos corações, e assim nós possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder dela, ó Deus. Nós confiamos que a palavra é Tua, ó Deus, e o poder também, ó Deus. Te clamo que o Senhor possa me abençoar, possa me ajudar a lembrar daquilo que foi estudado, e que assim o Teu povo possa ser edificado nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, quando eu falo para vocês que a gente vai estudar Jonas, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? O grande peixe, a baleia, o pequeno homem sendo engolido pelo grande peixe. É a primeira coisa que a gente pensa quando a gente estuda Jonas. É muito fácil, quando a gente vai fazendo uma série de estudo como essa, a gente se perder no caminho, pensando, olha, desde que eu estou desde pequeno, na escola bíblica dominical, eu ouço sobre Jonas. Eu conheço tudo acerca desse livro, perdão, irmãos. Irmãos, eu vou falar diversas vezes carta, mas entendam livro toda vez que eu falar carta, tá bom? Então é muito fácil a gente fazer isso, desligar a nossa mente, porque a gente pensa, Jonas trata-se de um grande peixe engolindo um homem. Então este é o perigo inicial para a gente estudar esse livro. Mas eu queria que vocês tivessem em mente que este livro não é sobre um grande peixe. Ele não se trata nem mesmo sobre Jonas. Mas ao estudarmos esse livro, você vai poder ver que este livro se trata, na verdade, acerca do Senhor Deus, da pessoa dele, de quem ele é e de como ele se relaciona e se lança a este mundo para salvar homens miseráveis como Jonas, como Nínive, os ninivitas e como nós também. Nós vamos poder ver isso ao estudar esse livro, a maravilhosa graça de Deus em como nós podemos estarmos submersos por essa graça. Eu quero te convidar a fazer isso, então, hoje, e talvez mais 4 ou 5 mensagens. O livro do profeta Jonas, irmãos, ele é incrível. Ele é um livro que ele mostra com clareza o nosso interior e mostra também a graça do nosso Senhor Deus. Mas apesar disso ainda, ele é um livro que ele vem livro que ele vem sendo combatido desde do primeiro século. Ele vem tendo muita gente falando acerca dele e da sua legitimidade. Na história mais recente, os homens da teologia liberal, eles costumam atacar muito este livro. Por quê? Porque eles têm dificuldade para entender a questão do milagre do grande peixe engolindo Jonas. Então eles acabam por tentar colocar o livro de Jonas lá no século 3, para poder dizer que, olha, o livro de Jonas, ele não é real. O personagem de Jonas, ele não existiu na história. Na verdade, isso é uma fábula, é apenas uma história para poder contar e mostrar uma ideia maior acerca de como o povo de Deus foi levado cativo. Então eles vão dizer isso por causa dessa dificuldade que eles têm de poder conciliar o milagre que acontece neste livro.
Mas é interessante a gente pensar que a questão deste milagre do grande peixe engolindo Jonas é algo muito pequeno dentro do livro. Você vai perceber que isso aparece apenas em 2 versículos. Nada mais que 2 versículos. E quando um escritor de fantasia, ele se propõe a escrever um livro dessa maneira, o que ele faz? Ele pega, adiciona elementos sobrenaturais e ele foca nesses elementos. E de forma que toda a história, quando você vê uma ficção, ou você lê um livro, ou assiste um filme, vai girar em cima desse personagem que é algo do sobrenatural. Geralmente é assim. Mas você vai perceber que não acontece isso no livro de Jonas. Jonas não foca a sua história no acontecimento com aquele peixe. É muito rápido, passa rápido demais, são 4 capítulos, e dentro dos 4 capítulos, apenas 2 versículos são dedicados para contar o que aconteceu com Jonas dentro desse grande peixe. Então, a primeira coisa, o primeiro álibi que nós temos para dizer que, de fato, Jonas é um personagem histórico, que, de fato, ele existiu e a sua história é verdadeira, é porque a carta não foca no grande peixe. Outra coisa interessante também é porque o próprio Jesus, ele vai atribuir a esse livro um real significado e uma veracidade acerca de que Jonas existiu. Esse livro também ele é verdadeiro, o relato sobre Jonas é verdadeiro. Vai até Mateus capítulo 12, os versos 41 e 42. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. O 40, desculpa, irmãos, eu não li o 40, eu vou ler novamente, 40 e 41. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Veja, o próprio Jesus Cristo, ele se identifica com a história de Jonas, e nós vemos aqui como um personagem real. Os teólogos liberais, eles falham, porque eles não entendem que a Bíblia inteira está repleta de milagres. Do começo ao fim, o livro de Jonas tem um monte de milagres. Não é só o do grande peixe. A morte do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, ele andar no meio de pecadores, morrer e ressuscitar é um milagre. Não dá para você negar uma coisa e você aceitar outra. Eles não entendem que a Bíblia, ela não é um monte de relatos desconexos entre si, mas que de fato toda a Bíblia ela está apontando para Jesus. Então não dá para negar uma parte e crer em outra, porque a Bíblia inteira aponta para Jesus, ela é sobre Jesus. Então nós podemos sim crer que de fato Jonas, ele foi um homem que existiu na história, e a sua história ela é real. E se nós podemos crer que Jesus ressuscitou dos mortos, nós podemos crer também nos milagres contidos neste livro. Dado isso como introdução, vamos seguir para o estudo do livro em si. De novo, vai lá, vamos ler de novo, agora do verso 1 ao verso 3. Abrem Jonas novamente. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nossa história começa, irmãos, no verso 1, dizendo: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai.
Esta é a maneira usual de Deus começar um relato falando acerca dos profetas. Este homem que Deus tirava do meio do povo, que Deus o dava uma mensagem para que ele pudesse ser o porta-voz de Deus, o transmissor da palavra de Deus. Então Deus vai chamar esse homem Jonas, né, o seu nome, o significado do seu nome, pomba, e Deus ele vai dar uma ordem muito clara para Jonas. Existe alguma dúvida acerca da ordem que Deus deu para Jonas aqui? Qual é a ordem, irmãos? Ele deve ir até Nínive, pregar contra ela, não é isso? É clara a ordem que Deus dá para esse homem. Embora a mensagem que Deus dá para Jonas seja simples, de fácil entendimento, ainda assim ela é extremamente impressionante. Ela é chocante, irmãos. Ela é chocante, primeiro, porque Deus estava chamando um profeta hebreu para poder sair do teu povo, para poder ir até uma região de gentio. Não havia precedentes até o momento. Até o momento, Deus nunca tinha feito isso, não tinha levantado nenhum profeta para ir até um gentio. Então você consegue imaginar Jonas diante dessa situação? Não há precedente acerca disso. Por que ele deseja me mandar para uma região de gentio? Tão impressionante com isso, irmãos, é o fato de que Deus deseja avisar os ninivitas acerca da destruição que está próxima. Isso é impressionante, porque quem eram esses ninivitas? Essa grande cidade de Nínive era a capital da Assíria. Vocês conhecem, a Síria foi um dos impérios mais cruéis de todos os tempos. Os reis assírios, eles ficavam felizes de regozijar-se, de se alegrar nas batalhas, quando as planícies estavam cheias de mortos. É até complicado da gente descrever o horror que era esse império assírio, porque nós temos crianças aqui hoje, então é difícil até da gente poder expressar a maldade desses homens, mas eles eram homens terríveis, acostumados a torturar os teus inimigos, a arrancar-lhe o couro das costas. Eram homens extremamente cruéis, estes homens. Não é fácil a gente expressar todo o mal que esses homens eles faziam aqui na igreja com todas essas crianças. Mas se vocês forem estudar um pouco, vocês vão ver o tamanho da maldade desse povo. E Deus deseja salvar este povo. Se é difícil para a gente imaginar, porque Deus poderia se compadecer dessa cidade, imagina para Jonas. Se é difícil imaginar, porque Deus desejaria salvar aquela cidade, imagina para Jonas entender isso. Porque o desafio de ir até aquela cidade era grande, mas também é impressionante a pessoa que Deus levanta para poder ir até aquela cidade. Porque quem é Jonas, irmãos? O verso 1 de novo diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. A Bíblia dá poucas informações sobre quem é Jonas, mas a gente sabe aqui que ele é filho de Amitai. Então, como a Bíblia não explica muito acerca dele, provavelmente ele não precisava muito de apresentação, ele era alguém conhecido. Talvez o seu pai tenha sido um profeta também, mas ele era alguém conhecido. E temos outro texto também para nos amparar, que está lá em 2 Reis 14, 25. Vai lá, que também vai falar sobre esse homem chamado Jonas. 2 Reis 14, verso 25. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Vemos aqui então outra citação, temos mais informações acerca de quem é esse Jonas. Então nós sabemos que ele é um profeta, que ele vai profetizar ali durante o reinado de Jeroboão II. O Reino do Norte, ele teve o seu melhor momento, o seu apogeu, o momento que ele teve mais paz, que ele teve mais
tranquilidade financeira durante o reinado de Jeroboão II. Jeroboão II, embora um rei que não obedeceu a Deus, que não acabou com os cultos aos ídolos, ainda assim Deus o abençoou, de forma que o seu reino se estabeleceu de forma forte. Então, Jonas está fazendo o seu trabalho de profeta justamente durante esse momento do teu povo. Um momento de paz, de tranquilidade, um momento em que aqueles inimigos não estavam indo atacar ao seu povo, mas que ele podia de fato ter paz. É durante este momento que Jonas está então exercendo o seu ministério de profeta. Isso nos leva a pensar que talvez Jonas pudesse ser um estadista, alguém que amava o teu povo, que estava amando ver o teu povo conquistando, se fortalecendo, crescendo. Ele estava gostando disso, talvez alguém que fosse até capaz de ir à guerra e lutar pelo teu povo. Este é o homem que Deus pega e que o chama para ir falar aos ninivitas. É impressionante isso, irmãos. E a mensagem de Deus a ele é claro: vá até a grande cidade de Nínive, fala que eu estou contra eles. Esta ideia de queimar pessoas, de queimar as cidades, isso daí chegou até mim, eu não aguento mais. Vá e fale contra eles. É a mensagem que Deus diz a Jonas. Volta lá para Jonas. Jonas, então, nós vemos, ele ouve essa ordem clara que Deus dá a ele. Ele não tem dúvida daquilo que Deus quer dele, mas o verso 3 diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Então, não há dificuldade nenhuma para Jonas entender o que Deus quer dele. Ainda assim, ele se levanta e ele, em vez de ir para Nínive, ele resolve ir para Tarsis. É claro, bem parecido, né? Nínive, Tarsis, até na pronúncia é fácil de confundir. Ele parece que se confunde, mas na verdade ele sabe que ele está desobedecendo a Deus. Então ele resolve ir para o lugar mais distante conhecido da época. Ele resolve ir até Tarsis, cerca de 3.000 quilômetros até Nínive. Deus fala para que ele vá para um lado, ele resolve ir por outro. Deus o orienta a ir por terra, ele quer ir por mar. Deus fala que ele precisa ir até uma grande cidade, ele resolve ir para o fim do mundo, para a menor cidade possível que ele podia encontrar para fugir de Deus. E é nesse ponto, irmãos, que eu entendo que o nome de Jonas aqui na carta poderia facilmente ser trocado por Ricardo. Porque todas as vezes que porque por vezes nós temos dificuldades não de compreender aquilo que Deus quer de nós compreendemos a mensagem, compreendemos o que Ele quer, mas nós temos dificuldade de obedecer. Deus nos fala de forma clara o que Ele quer de nós, não há dificuldade da gente entender isso, mas nós resolvemos tomar um caminho contrário àquilo que Ele quer de nós, e nós decidimos isso, decidimos correr para longe dEle. Isso é notório, a gente percebe isso aqui na igreja mesmo. Você percebe, por exemplo, quando alguém está muito distante, você não tem visto a pessoa na igreja, e faz tempo que a pessoa não vê, você sente essa falta, e quando você vai atrás dela, você descobre que ela tem algum pecado na vida dela. Que ao invés dela correr para Deus, o que ela faz quando ela se vê diante do seu pecado? Corre de Deus. Todas as vezes que nós aquilo que a gente quer se choca com a vontade de Deus, nós, pecadores falhos, tendemos a correr de Deus e irmos para a nossa vontade. É isso que tem
acontecido. Por isso que eu digo aos irmãos, quando eu olho para Jonas aqui, eu quero trocar o nome dele para o Ricardo, porque eu sou assim. Quando eu vejo que os meus planos são frustrados por Deus, em que eu desejava uma coisa e Ele tem outros planos, a minha vontade sempre é de correr para fazer aquilo que eu desejo. E eu queria dizer aos irmãos hoje, se você está desse jeito, se você está se afastando de Deus, se você está percebendo que o pecado está batendo a porta, corra para Ele hoje. Eu nunca vou me esquecer de uma mensagem que eu recebi do pastor Neil. Os irmãos sabem, eu estive um período da minha vida fora da igreja, tá? E eu falo isso realmente com tristeza. A história de vocês que estão na igreja e que nunca foram embora é muito mais bonita que a minha, vocês que têm que contar a mesma história. Mas eu lembro que naquele dia em que eu fui disciplinado, no mesmo dia, eu trocando mensagem com o pastor Neil, ele falou para mim: venha amanhã no culto, porque o lugar do filho é na casa do pai. Você que está se sentindo assim, você que está percebendo que você está se distanciando de Deus, não corra dele, corra para Ele. E aí o nosso texto ele vai continuar, irmãos. E aí a pergunta que a gente levanta aqui é: por que Jonas rejeitou o chamado de Deus? Eu não quero responder ela agora, eu quero deixar Jonas mesmo dizer isso lá na última mensagem, lá no capítulo 4, mas olhando para cá dá para a gente pensar em alguns motivos pelo quais talvez Jonas tivesse recusado o chamado de Deus. Talvez 2 motivos, em termos práticos e em termos teológicos. Em termos práticos, Jonas poderia facilmente estar com medo. Talvez Jonas olhou para aquilo ali e pensou: isso que Deus está pedindo é impossível, não dá para acontecer isso. Como é que eu vou lá, no território inimigo, e vou dizer para ele que eles precisam se arrepender? Como é que eu vou fazer isso? Aqueles homens são cruéis, eles vão me matar. É como a gente pensar em um rabino indo em 1941 nas ruas de Berlim, dizendo que os alemães precisassem se arrepender. Não dá para imaginar isso. O que aconteceria? Talvez Jonas estivesse com medo de morrer e não conseguia ver nenhum sentido naquela missão de Deus. Talvez em termos práticos fosse isso. Em termos teológicos também não fazia sentido, porque essa nação, os ninivitas, eles mereciam de fato o castigo de Deus. Jonas olhava para ele e Jonas estava satisfeito com Deus querer destruir essa nação, porque eles eram cruéis, eles eram maldosos. Eles iriam, Jonas não sabia ainda, mas eles iriam acabar com o reino do norte. Então, em termos teológicos, também não fazia sentido. Eles mereciam ser punidos por Deus, eles mereciam o juízo. Então é provável que Jonas tenha pensado nisso. Jonas, portanto, ele tinha um problema com a mensagem que ele havia recebido de Deus. Mais do que isso, ele tinha um problema com o próprio Deus. Jonas, como ele não conseguia encontrar razão para fazer aquilo que Deus mandava a ele, como ele não conseguia encontrar nenhuma razão, ele achou então que não tinha razão nenhuma, já que ele não conseguia entender aquilo. Pense como as nossas experiências também são parecidas com Jonas. Quando nós ouvimos talvez uma notícia ruim dos médicos, ou quando nós perdemos um emprego e tememos não encontrar um outro emprego decente, ou quando os relacionamentos eles não dão certo, e nós começamos a questionar a Deus, e nós temos dúvidas até se Deus ele está certo acerca do que Ele quer da gente. E quando isso acontece, a gente tem que decidir a quem nós vamos ouvir. Quem é melhor ouvir? Se Deus está certo, ou se eu sei o que é melhor para mim? Quando nós estamos em situação como essa, na verdade, nós estamos duvidando da graça, da bondade e da vontade de Deus em nos fazer o bem. É isso que acontece com Jonas, é isso que acontece com a gente também, e foi isso que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva. Vá lá em Gênesis capítulo 2, por favor. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta é a ordem que Adão e Eva recebem de Deus. Você tem todo o jardim, você tem as frutas mais gostosas, mais doces, a maior variedade, você só não pode encostar nessa. Você tem à disposição todo o jardim, toda a beleza do jardim, mas nessa você não deve encostar. E talvez a meditação de Adão e Eva foi: por que não? Por que eu não posso? E talvez eles ficaram procurando razão para isso. Ele falou que eu vou morrer. Poxa, qual que é a razão que eu não posso encostar nisso? E talvez eles duvidaram da bondade de Deus, achando que Deus estava privando eles de alguma coisa. E então, veja, o capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eles duvidam da vontade boa de Deus, eles duvidam se de fato Deus sabe o que é melhor para eles, então eles vão lá e comem do fruto. Nós somos verdadeiros Jonas, irmãos. Nós somos verdadeiros Adão e Eva. Nós conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas, ainda assim nós temos dificuldade para poder obedecer. É assim que acontece conosco. Se a gente confiasse que de fato Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, nós viveríamos mais tranquilos nesta vida. Se nós não desconfiássemos tanto acerca do que Ele fala para nós. Porque é clara, a vontade dele é clara. Ele diz: olha, é para amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. E a nossa tendência é fazer o quê? Olhar para outro. É para educar o teu filho no caminho. E a gente coloca as desculpas e diz: olha, eu não tenho muito tempo para isso, então deixa que o pedagogo, deixa que esses professores enviesados, que os youtubers educam eles. E a gente acaba por, conhecendo a vontade de Deus, não agir de fato como deveríamos agir. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa. Que a vontade de Deus, ela é boa, e não é como os teólogos liberais dizem, de que Deus, Ele deu corda no mundo e deixa as coisas acontecerem de qualquer forma, que a gente constrói a história com Deus. Não é isso. A gente precisa ter certeza de que Deus, Ele continua soberano, e a sua soberania, ela está sobre o universo e também sobre a sua vida. A gente precisa confiar nisso, confiar que as promessas de Deus, aquilo que Ele quer de nós, de fato, são coisas boas para nós. Quando nós desconfiamos e nós não obedecemos, na verdade, um problema que nós temos é com a fé. Nós não estamos tendo fé suficiente nas promessas de Deus, nas promessas de Jesus. Se nós obedecêssemos e olhássemos mais para a vontade de Deus e confiássemos mais neles, com certeza a nossa vida ela seria mais tranquila. Para Romanos 8, 28, os irmãos me ajudem a falar aí esse versículo, por favor. Vamos lá? Romanos 8, 28. Só apagou aqui o começo. Fala só a primeira frase. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e de que são chamados segundo a sua boa vontade. Só faltou, apagou o começo. Mas é isso, irmãos, a confiança de que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós e que Ele deseja ser bom para nós. Ele é um Deus bom para nós. E aí a gente indo aqui para o final, o verso 4, que eu não falei dele ainda, vamos ler, diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Jonas então está tentando fugir de Deus. É óbvio que assim como nós, ele sabe que isso é impossível. Ele conhece Salmos. Ele sabe que é impossível se esconder de Deus, que não há nenhum lugar na terra em que Deus não preencha, de que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele sabe disso, mas ainda assim ele deseja fugir de Deus. E o texto diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Você tem que olhar esse texto aqui, irmãos, esse comecinho, como uma ordem ativa de Deus.
Você tem que imaginar Deus com uma lança, lançando vento sobre Jonas. É ativo isso que ele está fazendo. Ele lança essa tempestade no barco onde Jonas está. E desse texto, desse verso 4, eu separei 2 notícias para a gente tratar hoje. 2 notícias, uma desanimadora e outra uma notícia reconfortante. A primeira notícia desanimadora é que todo ato de desobediência contra Deus tem uma tempestade ligada a ela. Porque Deus, ele é justo. E ele precisa punir o pecado. Nínive precisa ser punida. Jonas também precisa ser punido para que ele retorne à sua missão. Mas entenda, eu não estou dizendo que toda dificuldade que vem sobre a sua vida é por causa de um pecado específico. Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que os pecados que nós cometemos sempre têm uma tempestade vinculada a eles. Sempre tem um problema vinculado a ele. Isso é fácil de a gente entender. Não tem como a gente querer ter uma boa saúde, por exemplo, se a gente come qualquer coisa, se a gente não se exercita. Lógico, nosso corpo, você não vai ter uma boa saúde se você fizer isso. Não dá para você esperar de alguém uma amizade leal, uma amizade verdadeira, se você usar a pessoa para os seus próprios interesses, por exemplo. Usar a pessoa como você quiser. É claro que não dá para ter uma amizade verdadeira, porque são as consequências dos seus erros. E a Bíblia, ela fala algumas vezes sobre Deus punindo o pecado, punindo o pecador. E aí Provérbios 16, 5 nos diz isso. (16:5) 16:5 diz: abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. E a Bíblia também fala vezes em que o próprio pecado ele nos pune, ainda em Provérbios 21:7. As rapinas dos ímpios o destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. As duas coisas, irmãos, elas são verdades. Nós somos punidos por conta dos nossos pecados, e outras vezes o que vem sobre nós são as consequências desses nossos pecados. No caso de Jonas, a punição é por causa do teu desejo de se revoltar contra Deus e fugir dele. E por isso, então, que Deus envia essa tempestade de forma súbita sobre Jonas. Você percebe que é uma tempestade que ela não é esperada, realmente é algo divino, porque os marinheiros que estão ali, nem eles mesmos conseguem entender o que está acontecendo. Na hora eles pensam, isso aqui tem a ver com alguém pecado. Isso não é algo natural. A gente está acostumado com esse mar aqui, e não é assim que as coisas acontecem. Mas nem sempre conosco, irmãos, as consequências elas são imediatas, como é na vida de Jonas. Você percebe? É muito rápido. No verso 2, ele se levanta para fugir do Senhor, e no verso 4, a tempestade já está sobrevindo sobre ele. Na nossa vida nem sempre é assim. Às vezes, demora esta punição, ou ela vem devagar, ou as tempestades e as consequências dos nossos pecados, ela vem devagar e você nem consegue relacionar aquilo a algo que você, algum pecado, ou porque você está vivendo em um mundo caído e você sofre por isso mesmo. Nem sempre é assim. Timothy Keller diz: o pecado é um ato suicida que a vontade comete sobre si mesmo. É como tomar uma droga viciante. No começo ela pode parecer maravilhosa, só que depois que você toma, você precisa de doses cada vez mais fortes, até que você tenha uma overdose. Este é os efeitos do pecado. É fácil a gente notar isso, né? Alguma vez você já se pegou pensando, um dia que você está um pouco amargo, você com pensamentos amargos, e aí você para e você olha, poxa, esse pensamento aqui, na verdade, o que eu estou fazendo é planejando uma vingança, eu estou me satisfazendo com uma vingança aqui no meu pensamento. Já aconteceu isso com você? E quais são os efeitos desse pecado? Você acaba ficando amargo, você tem dificuldades para se relacionar com outros.
O pecado, ele age dessa maneira, irmãos. As consequências dele são desta maneira. Sempre o pecado vai trazer consigo uma consequência. E como eu disse, às vezes o pecado, ele é por conta mesmo de algo que você fez, ou o pecado não, perdão, a tempestade é por conta de algo que você fez mesmo, mas às vezes é fruto de você viver em um mundo caído e destruído pelo pecado. Nós estamos aí vivendo a Covid. Quer dizer que a Covid é porque algum de nós pecou, é isso? Não, mas é porque a gente vive em um mundo caído, vive em um mundo quebrado pelo pecado, e como consequência disso, a gente sofre. Então a notícia desanimadora é essa, que todo pecado ele traz consigo uma tempestade. Mas também existe uma notícia que ela é reconfortante, uma notícia que ela é animadora para nós. A notícia animadora é que Deus ele é poderoso e Ele perdoa-nos, e Ele pode usar estas tempestades a fim de nos ensinar. Nós sabemos nesse livro, por exemplo, que essa mesma tempestade que atinge o Jonas por causa do seu pecado, também atinge aqueles marinheiros. Vá lá de novo, Jonas, veja os versos 15 e 16. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Essa mesma tempestade que vem para punir Jonas por causa do seu pecado, o que ela faz? Ela redunda em salvação para aqueles marinheiros. A mesma tempestade. Deus utiliza as tempestades, Deus utiliza os nossos problemas para a glória dEle e para que os objetivos dEle sejam cumpridos. Portanto, nós podemos, claro, esperar coisas boas de Deus. A própria tempestade que fez com que Jonas fosse até o fundo dos mares, também fez com que ele pudesse começar a retornar para o teu caminho e para a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. A Bíblia não diz que toda aflição ela é consequência dos nossos pecados, mas ela diz que todas as dificuldades para nós cristãos servem para o nosso crescimento, serve para que a gente cresça. Isso é notório quando nós estamos tristes, ou quando nós passamos por uma dificuldade muito grande da nossa vida. Isso nos marca, e a gente aprende com isso. Você mesmo, eu não sei como é que você chegou aqui, Vila São José, mas também você chegou aqui um dia porque você estava cansado, estava quebrado, estava magoado, e também talvez como a sua última oportunidade, você pensou, eu vou entrar naquela igreja, e eu vou ver ali o que acontece ali dentro. E Deus aqui dentro, você chegou quebrado, machucado, e Ele te restaura, te dá vida em Cristo Jesus. Ele usa aquele seu momento de profundo sofrimento e dor para te dar vida. Talvez isso aconteceu com você aqui dentro. Talvez você chegou aqui magoado, quebrado, e você experimentou esse prazer reconfortante de ser consolado por Deus. É maravilhoso a gente ter essa certeza dessa soberania de Deus. A carta de Jonas ela está repleta de maneiras que Deus está agindo de forma ativa para que Jonas obedecesse ao que ele queria e que para os planos de Deus fossem cumpridos naquela cidade. É maravilhoso a gente pensar que Deus ele continua agindo assim de forma soberana. Talvez para Jonas fosse extremamente difícil ele compreender o motivo dele estar no meio de toda aquela tempestade. Talvez fosse difícil para ele entender, na verdade, os propósitos de Deus, o que Deus tinha para ele no meio da tempestade. É claro que era difícil. Ele estava para lá da cruz. Ele não sabia a forma como Deus usaria o sofrimento para nos salvar. Nós que estamos desse lado de cada cruz, que sabemos como Cristo foi para a cruz e como ali Ele derramou todo o teu sangue para nos salvar, nós que sabemos que foi pela aparente fraqueza de Deus em que nós fomos salvos, porque você imagina aqueles homens olhando para Jesus na cruz, o que eles conseguiam ver ali na cruz? Nada além de horror, nada além de um homem dilacerado, sangrando. Mas ali, no meio de toda aquela escuridão, Deus estava pondo em ação um plano maravilhoso que iria nos salvar um dia.
Nós que estamos deste lado da cruz, podemos confiar que as tempestades e as coisas que sobrevêm às nossas vidas são para a glória dele e que são para o nosso bem. Nós devemos confiar nisso. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de uma ordem clara de Deus, que nós não consigamos achar motivos porque Ele está pedindo para a gente fazer aquilo, ainda assim, vamos confiar, porque Ele é o Deus soberano que controla a sua vida, e a vontade dEle é que sim, é que você se alegre nele. Ele te criou para isso, Ele te criou para que você glorifique-o e que você sinta prazer nisso. Então, por que nós continuamos a desconfiar das promessas de Deus, a desconfiar das coisas que Ele tem pedido para nós? E o meu apelo para você essa noite, seja lá para que for que Deus esteja te chamando, não desconfie. Não desconfie de Deus. Creia que Ele tem o melhor, que Ele quer o melhor para você. Creia nisso. Lembre-se, ao olhar para a cruz, não conseguíamos ver nada além de terror, de horror. Mas quando Cristo Ele ressuscita, a gente consegue entender todas as coisas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, e te pedimos por misericórdia, porque nós desconfiamos da tua vontade, ó Pai. Porque nós, por vezes, preferimos ouvir ao nosso coração, que é um coração enganoso, ó Pai. Nós te clamamos que o Senhor possa nos ajudar a poder, ó Deus, sentir confiança no Senhor, ó Deus, e assim obedecer ao Senhor, ó Pai. Deus, transforme nosso coração, nos dê um coração disposto a obedecer, seja lá o que o Senhor esteja nos chamando para fazer, ó Pai. Te clamamos também, ó Deus, por pessoas que estão aqui, que talvez ainda, ó Deus, não consigam entender o motivo do sacrifício de Jesus na cruz, ó Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, como o Senhor um dia teve misericórdia de Jonas, ó Pai. Te pedimos, de Nínive, ó Deus, te pedimos que o Senhor possa nos usar, ó Deus, como o Senhor usou a Jonas um dia, a fim de que possamos dar o Evangelho a todas essas pessoas que não te conhecem, ó Deus. E que nesse processo, ó Pai, só haja em nosso coração gratidão por poder sermos participantes da tua obra. Muito obrigado, que nós te clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pastor Neil, o pastor Viana, tem um recadinho ainda.